Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta que provavelmente você já fez para si mesmo, para si mesma em algum momento silencioso da vida, talvez de madrugada, talvez depois de se encontrar de volta num lugar que você tinha jurado que nunca mais voltaria. Por que eu sempre volto ao mesmo lugar? E eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha tido a honestidade de te falar ainda. O problema não está na sua falta de disciplina, não está no seu caráter. Não está em você ser fraco ou fraca demais para mudar. O problema está na forma como você está tentando mudar. E quando eu digo forma, não estou falando de técnica, de método, de quantas horas você estuda desenvolvimento pessoal por semana. Estou falando de algo muito mais profundo do que isso. Estou falando da qualidade emocional que você coloca dentro dessa tentativa de mudança. Porque mudança não é um ato externo. Mudança é um estado interno. E se o que está por baixo não muda, o que está por cima vai continuar voltando ao mesmo lugar, não importa quantas vezes você recomece. E se você ficou incomodado, incomodada com isso, ótimo. Porque esse vídeo ele não foi criado para te confortar. Foi criado para te mostrar algo que pode mudar tudo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar. Tudo muda. Esse é um espaço criado para quem quer se entender de verdade, para quem está cansado, cansada de tentar e voltar, e quer finalmente entender por que isso acontece e o que fazer diferente. Aqui a gente entra fundo. Não fica na superfície dos conselhos que parecem bons, mas que não chegam na raiz. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tem uma camada aqui que pode mudar permanentemente como você se vê e como você vê o processo de transformação. Vamos começar com uma história. Pense em Cecília, 41 anos, professora, que decide que vai finalmente cuidar de si mesma. Ela começa bem, acorda mais cedo, faz exercício, reduz o açúcar, começa um diário, lê sobre desenvolvimento emocional. 2 semanas perfeitas. Na terceira semana, um dia mais pesado no trabalho. Ela pula o exercício. No dia seguinte, pula também. Na quinta semana, o diário está abandonado. Na sexta, ela está comendo o que antes comia, acordando no mesmo horário de antes, se sentindo exatamente como antes. E então vem o pensamento que machuca mais do que qualquer outra coisa. Porque eu nunca consigo manter. Cecília não é fraca. Cecília é inteligente, comprometida, cheia de boa vontade. Mas Cecília está fazendo o que a maioria das pessoas faz, tentando mudar o comportamento sem mudar a crença que cria o comportamento. É exatamente isso que vamos explorar hoje. Carl Jung, um dos pensadores mais profundos sobre a psicologia humana, disse algo que ficou gravado na história do pensamento sobre o ser humano. Ele disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Pensa nisso por um momento. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida. Isso significa que a maioria dos padrões que você vive, a maioria das escolhas que você faz, a maioria dos ciclos que se repetem na sua vida, não estão sendo dirigidos pela sua consciência. Estão sendo dirigidos por algo que opera por baixo, por memórias, por crenças, por experiências que foram absorvidas muito antes de você ter capacidade de analisá-las. E é por isso que força de vontade tem um limite tão claro. Força de vontade opera no nível consciente. Mas o padrão que você está tentando mudar opera no nível inconsciente. É como tentar apagar uma mensagem da tela sem acessar o código que a gerou. Você apaga, ela volta. Você apaga de novo, ela volta de novo. Porque a origem ainda está lá. Os estudos em neurociência sobre formação de hábitos e padrões comportamentais confirmam isso de uma forma muito precisa. Os circuitos neurais associados a comportamentos repetidos se tornam progressivamente mais automáticos, menos dependentes de decisão consciente. Isso significa que os padrões que você tem hoje foram literalmente gravados no seu cérebro pela repetição. E repetição é a linguagem que o cérebro usa para decidir o que é essencial e o que pode ser automatizado. Mudar esses circuitos não é impossível. O cérebro tem neuroplasticidade, a capacidade de criar novos caminhos e enfraquecer os antigos. Mas mudar esses circuitos exige mais do que decisão.
Exige experiência emocional repetida e consistente em uma direção diferente. E é aqui que a maioria das tentativas de mudança falha, porque a pessoa muda o comportamento, mas não muda a emoção que acompanha o comportamento. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine alguém que decide ser mais assertivo, mais assertiva nas relações. Conscientemente quer colocar limites, quer comunicar necessidades, quer parar de ceder sempre. Mas quando chega o momento, o corpo trava, a voz perde a firmeza, as palavras saem com mais desculpa do que clareza. Não porque a pessoa não quer, porque por baixo da decisão consciente de ser assertivo, existe uma crença que diz: se eu decepcionar, vou perder algo importante. E essa crença foi gravada num período da vida onde decepcionar realmente tinha consequências emocionais sérias. O corpo aprendeu que o risco é real, e então protege. E a proteção assume a forma de ceder, de suavizar, de recuar. Força de vontade pode fazer a pessoa se comportar diferente por um tempo, mas enquanto a crença por baixo não mudar, o comportamento vai continuar sendo puxado de volta para o padrão antigo. Agora eu preciso te perguntar algo, e quero que você seja completamente honesto. Honesta consigo mesmo ao responder. Quando você tenta mudar alguma coisa na sua vida, o que você sente enquanto tenta? Sente determinação, esperança, a sensação de que é possível, ou sente uma ansiedade de fundo, uma dúvida que não some completamente, uma voz interna que diz que vai durar pouco, porque aqui está algo que a neurociência confirma e que raramente é dito com clareza. O estado emocional em que você tenta mudar determina em grande parte se a mudança vai ficar. O professor de neurociência Antônio Damasio passou décadas estudando a relação entre emoção e decisão. E uma das suas descobertas mais importantes foi que emoções não são o ruído que atrapalha o pensamento racional. Emoções são informação central para o funcionamento do cérebro. Elas orientam a atenção, moldam a memória, influenciam o que o sistema nervoso considera ameaça ou oportunidade. Isso significa que se você tenta mudar a partir de um estado emocional de medo, de dúvida, de inadequação, seu cérebro está recebendo a mensagem de que algo está errado. E um cérebro que recebe a mensagem de que algo está errado vai buscar o familiar, o conhecido, o seguro. Mesmo que o familiar seja exatamente aquilo de que você quer sair. Pense na Cecília que mencionei no começo. Ela começou a mudança com boa vontade, mas por baixo havia uma crença antiga de que ela não sustentava as coisas, que ela sempre desistia, que ela não era o tipo de pessoa que mudava. E enquanto ela estava indo bem nas primeiras semanas, essa crença ficou quieta. Mas no primeiro dia mais difícil, no primeiro momento de pressão, a crença acordou e disse o que sempre disse: viu? Eu sabia que não ia durar. E então o comportamento cedeu. Não porque ela era fraca, mas porque a crença era mais velha e mais forte do que a decisão de 2 semanas. Então, o que muda isso de verdade? A primeira coisa que precisa mudar é a compreensão do que mudança realmente é. Mudança não é começar algo novo. Mudança é remodelar o que está por baixo do que você faz. E o que está por baixo do que você faz são as crenças, as memórias emocionais, os padrões de resposta do sistema nervoso que foram gravados ao longo da vida. Trabalhar esse nível é diferente de tentar se comportar diferente. É diferente de criar uma rotina nova ou de ler mais livros de desenvolvimento pessoal. Embora tudo isso tenha valor, nenhum deles chega na raiz sem que o trabalho emocional acompanhe. Agora, eu quero falar sobre algo que provavelmente vai incomodar. E eu digo isso com muito cuidado e com muito respeito. Às vezes a pessoa não muda porque em algum nível que ela não percebe conscientemente não quer. Não porque seja má, não porque seja preguiçosa, mas porque o sofrimento que está carregando se tornou familiar, previsível e de uma forma distorcida seguro. Viktor Frankl, o neurologista e psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e criou a logoterapia, escreveu sobre algo que observou repetidamente.
que o ser humano é capaz de se adaptar ao sofrimento de uma forma que o torna quase confortável, e que essa adaptação pode se tornar um obstáculo à transformação, porque enquanto você está sofrendo de uma forma conhecida, você sabe o que esperar. Você sabe como se mover dentro daquilo. Você tem um papel. Você tem uma explicação para o que acontece. Mas quando surge a possibilidade de sair desse lugar, de realmente mudar, algo muito interessante acontece. Surge um medo que muitas vezes é mais intenso do que o próprio sofrimento. O medo do desconhecido. Quem eu serei se não carregar esse peso? Como vou me relacionar? O que vai definir minha história? O que vai justificar o que não fiz? E então a pessoa sabota. Não conscientemente, não com intenção, mas porque o sistema nervoso está protegendo o que conhece contra o que ainda não conhece. Pense em alguém chamada Renata, 35 anos, que por anos reclamou de um trabalho que a mulher esgotava. Ela dizia que queria mudar de área, começar algo seu, ter mais liberdade. E genuinamente queria. Mas toda vez que uma oportunidade surgiu, ela encontrou um motivo para não seguir. O momento não era certo, não tinha dinheiro suficiente, os filhos ainda eram pequenos. Até que em uma conversa honesta com uma amiga próxima, Renata reconheceu algo que nunca tinha colocado em palavras. Ela tinha medo de sair do trabalho que odiava, porque pelo menos nele ela sabia o que esperar. E se tentasse e não desse certo, não teria mais o trabalho como desculpa. A desculpa era o que mantinha vivo um sonho que ela tinha medo de arriscar de verdade. Isso não é fraqueza, isso é humano. Mas reconhecer isso é fundamental, porque você não pode trabalhar o que não vê. Então, eu te faço uma pergunta com cuidado e com honestidade. Existe alguma área da sua vida onde você reclama, mas não muda? Onde você quer diferente, mas continua igual? E se sim, vale se perguntar. Não com julgamento, mas com curiosidade genuína. O que eu perderia se isso realmente mudasse? O que eu precisaria deixar de ser se fosse diferente? Porque às vezes a resposta para essa pergunta revela algo que nenhuma lista de hábitos jamais revelaria. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite aqui nos comentários. Me conta uma coisa, e pode ser em uma frase só. Você reconhece em alguma área da sua vida o padrão que estamos falando, onde você tenta, avança e depois se encontra de volta no mesmo lugar. Pode ser no trabalho, nas relações, no autocuidado, em como você se trata. Me conta aqui embaixo, porque você não está sozinho, sozinha nesse padrão. E às vezes o simples ato de nomear já é o começo de algo diferente. Eu leio cada comentário e se você pudesse fazer isso agora, antes de continuar, já seria um ato de coragem muito maior do que parece. Vamos continuar. Quero falar agora sobre crenças limitantes, porque esse é o núcleo de tudo que estamos explorando. Uma crença limitante é uma interpretação sobre si mesmo, ou sobre o mundo, que foi formada a partir de uma experiência que foi repetida o suficiente para virar certeza, e que opera silenciosamente orientando escolhas e comportamentos. O que torna as crenças limitantes tão poderosas é exatamente o fato de que elas não aparecem como crenças. Elas aparecem como verdades. Não como eu acredito que não sou suficiente, mas como eu não sou suficiente. Não como eu acredito que não mereço coisas boas, mas como coisas boas não são para mim. E quando uma crença aparece como verdade, você não a questiona, você age a partir dela como se fosse a realidade. Os estudos em psicologia cognitiva mostram que crenças formadas na infância e na adolescência têm um nível de influência especialmente profundo, porque nesse período, o cérebro ainda está formando as estruturas básicas de como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, como você funciona. E tudo que é aprendido nesse período, seja por experiência direta, por observação, por mensagens repetidas dos cuidadores, vai para um nível de profundidade que as crenças adultas raramente alcançam. Então, quando uma criança ouve repetidamente, você nunca termina o que começa, ela não registra isso como a opinião de um adulto. Ela registra como um dado sobre si mesma. E esse dado vai moldar por anos ou décadas como ela reage diante de desafios. Pense num homem chamado André, 44 anos,
que cresceu ouvindo do pai que sonhar grande era arrogância, que o certo era ser realista, não criar expectativas altas, não se expor ao risco do fracasso. André adulto é competente, inteligente, bem avaliado no trabalho, mas toda vez que surge uma oportunidade de crescimento real, de assumir algo maior, de se expor de forma mais visível, ele recua. E ele justifica de formas que parecem racionais. Não é o momento. Tem outros com mais experiência. Melhor esperar. Mas por baixo de todas essas justificativas está a voz do pai, que ficou gravada décadas atrás. Sonhar grande é arrogância. Fica no seu lugar. André não sabe que está obedecendo uma voz que não é mais a voz do presente. Ele acha que está sendo prudente. E é exatamente esse o poder das crenças limitantes. Elas não se apresentam como crenças, se apresentam como bom senso. Então, como você identifica as suas? Começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Em qual área da minha vida eu nunca chego onde quero? Pode ser nos relacionamentos, pode ser no financeiro, pode ser na relação com o próprio corpo, pode ser em realizações profissionais, pode ser na paz interna. E depois de identificar a área, você pergunta: o que eu realmente acredito sobre mim mesmo em relação a isso? Não o que você gostaria de acreditar, não o que você diz que acredita. O que você sente quando está diante de uma oportunidade nessa área, porque os sentimentos são a linguagem das crenças. Se diante de uma oportunidade de amor você sente ansiedade, desconfiança, a sensação de que não vai durar, isso está dizendo algo sobre o que você acredita profundamente sobre amor. Se diante de uma oportunidade de crescimento profissional, você sente um frio no estômago, uma voz que diz que não é suficiente, isso está dizendo algo sobre o que você acredita profundamente sobre o seu valor. E a crença não é verdade. A crença é interpretação. E interpretações podem ser revisadas quando você finalmente as vê. Agora quero falar sobre algo que está diretamente relacionado com isso e que raramente é discutido com a profundidade que merece: o papel da emoção na mudança. Aristóteles escreveu sobre o que chamou de virtude como hábito. Ele disse que não nos tornamos corajosos pensando em coragem. Nos tornamos corajosos fazendo atos corajosos, repetidamente, até que a coragem se torne parte de quem somos. Mas o que Aristóteles capturou e que a neurociência confirmou séculos depois é que o hábito só se forma de verdade quando a ação vem acompanhada de uma emoção correspondente. Não basta agir diferente, você precisa sentir diferente enquanto age. Pensa em alguém que decide se tratar com mais gentileza. Conscientemente para de se atacar nas palavras, começa a usar uma linguagem mais suave consigo mesmo. Mas se internamente, enquanto faz isso, sente que está sendo ridículo, ridícula, que não merece essa gentileza, que isso é fraqueza. O circuito que está sendo criado não é de gentileza, é de gentileza acompanhada de vergonha. E o cérebro ele vai associar essa emoção ao comportamento, não a outro. É por isso que o trabalho emocional precisa acompanhar o comportamental. Não como pré-requisito para começar, você pode e deve começar antes de ter resolvido tudo, mas como parte do processo. Ir observando, ao longo do caminho, o que você sente enquanto tenta mudar, e trabalhar o que está por baixo do que sente. Tem uma prática muito simples que gostaria de te sugerir. Quando você se pegar voltando ao padrão antigo, em vez de se atacar, pause e pergunte: o que eu estava sentindo quando voltei? Porque o padrão não volta aleatoriamente. Ele volta em resposta a um estado emocional específico, geralmente estresse, insegurança, cansaço, sensação de falha, solidão. E quando você identifica o estado emocional que ativa o padrão, você passa a ter uma informação que não tinha antes. Sabe quando vai precisar de mais cuidado. Sabe quando o sistema nervoso vai estar mais suscetível ao automatismo. E com essa informação, você pode criar uma estratégia real. Não uma estratégia de força de vontade, mas de prevenção e de regulação emocional. Vamos falar agora sobre algo que considero um dos pontos mais importantes de toda essa conversa: a diferença entre transformação e performance. Performance é quando você se comporta de uma forma nova,
sem que a crença por baixo tenha mudado. É sustentada por esforço consciente e tende a durar enquanto o esforço se mantém. Transformação é quando o que está por baixo muda, quando a crença se atualiza, quando o sistema nervoso cria novos caminhos, quando o comportamento novo começa a vir de um lugar diferente, não de força de vontade, mas de uma nova forma de se ver e de ver o mundo. Transformação é mais lenta do que performance. Não acontece em um mês de comprometimento intenso, mas quando acontece, é diferente. Ela não depende de motivação para se manter. Ela não desmorona no primeiro dia difícil, porque não está sustentada por esforço. Está sustentada por uma mudança real no que você acredita sobre si mesmo, sobre si mesma. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, escreveu nos seus diários pessoais, que ficaram conhecidos como meditações, algo que ressoa profundamente aqui. Ele escreveu que a vida de uma pessoa é tingida pela cor dos seus pensamentos, e com isso, ele estava capturando algo que a psicologia moderna confirmaria 2000 anos depois, que o que você acredita sobre si mesmo e sobre o mundo não apenas influencia como você age. Ele cria o filtro através do qual você percebe a realidade inteira. Marco Aurélio era imperador, tinha poder imenso, enfrentava crises constantes, guerras, epidemias, traições. E mesmo assim, escrevia todos os dias para si mesmo, questionando as próprias crenças, revisando as próprias interpretações, trabalhando o que estava por dentro, porque ele entendia que nenhuma circunstância externa mudaria fundamentalmente a forma como ele existia se o que estava por dentro não fosse trabalhado. E essa é uma das lições mais poderosas que a filosofia estoica nos deixou, que o trabalho mais importante não é o que você faz no mundo, é o que você faz dentro de si mesmo. Agora, vamos falar de algo que muita gente evita porque dói: a relação entre mudança e perda. Mudar sempre implica perder alguma coisa. Quem você era antes. Uma forma de ser que era familiar, mesmo que limitante. Relações que eram baseadas em quem você era. Uma identidade que você conhecia. E o sistema nervoso humano, como os estudos de psicologia evolutiva mostram, é programado para ser mais sensível à perda do que ao ganho. E isso se chama aversão à perda. E é um dos padrões mais documentados na psicologia humana. Significa que perder algo tem um impacto emocional maior do que ganhar algo de igual valor. E então, quando a mudança chega com a ameaça de perda, mesmo que o que vai ser perdido seja algo limitante, o sistema nervoso sente um alarme. E o alarme produz resistência. Então, quando você está encontrando muita resistência interna para mudar algo, vale se perguntar não só o que você ganha mudando, mas o que você está perdendo. E se essa perda vale o que vem depois? Geralmente vale. Mas nomear a perda honestamente é parte do processo. Porque negar que existe perda não faz ela desaparecer. Ela continua operando por baixo, criando resistência que você não consegue explicar. Pense em alguém chamado Lucas, 39 anos, que cresceu sendo o filho que precisava de atenção, o que tinha dificuldades, o que precisava de apoio especial. Esse papel, embora doloroso, também trouxe coisas: atenção, cuidado, isenção de certas expectativas. Lucas adulto quer ser diferente, quer se sentir capaz, quer deixar de precisar tanto dos outros. Mas quando começa a mudar, quando começa a mostrar que consegue, um movimento sutil acontece. As pessoas ao redor mudam como interagem com ele. O cuidado especial diminui. As expectativas aumentam. Algo muda na dinâmica. E Lucas, sem ter consciência disso, começa a sabotar, a mostrar dificuldade onde não há, a precisar mais do que precisa. Porque perder o papel, mesmo um papel limitante, é uma perda real. E o sistema nervoso está respondendo a essa perda. Quando Lucas entende isso, quando nomeia o que estava perdendo, algo muda. Ele pode fazer uma escolha consciente, em vez de ser movido por um processo que estava acontecendo sem que ele visse. E isso, ver o que estava invisível, é o que abre a possibilidade de mudar de verdade.
Quero falar agora sobre algo muito prático: o papel da paciência na transformação. Vivemos numa cultura de resultado imediato. Você quer algo e tenta conseguir rápido. Se em 3 semanas não há resultado visível, a conclusão é que não está funcionando. Mas o sistema nervoso não funciona nessa velocidade. Os estudos sobre neuroplasticidade mostram que criar novos circuitos neurais, novos padrões de resposta automática, leva meses de prática consistente. Não de prática intensa e depois abandono. De prática consistente. E consistente não significa perfeita. Significa que mesmo quando você falha, quando volta ao padrão antigo, você retorna à prática nova. O que separa quem muda de quem não muda não é quem nunca voltou ao padrão antigo. É quem continuou voltando à direção nova mesmo depois de ter voltado ao padrão antigo. Epicteto, o filósofo estoico que nasceu escravo e se tornou um dos pensadores mais influentes da história, costumava ensinar algo que parece simples, mas é profundamente poderoso. Ele dizia que não são as coisas que perturbam os seres humanos, mas as interpretações que fazem delas. E ele viveu isso de uma forma que poucas pessoas precisaram viver. Nasceu na escravidão, passou por situações de extrema adversidade e mesmo assim desenvolveu uma liberdade interna que nenhuma circunstância conseguiu tirar. Não porque era sobrenatural, mas porque trabalhou profundamente a única coisa que estava inteiramente no seu controle: a forma como interpretava e respondia ao que acontecia. E esse trabalho, como qualquer trabalho de transformação real, levou tempo. Foi consistente, foi profundo, foi feito com paciência, não aconteceu num mês de comprometimento. E o resultado foi uma liberdade que independia de qualquer circunstância externa, que é, no fundo, o que toda transformação emocional real oferece. Não uma vida sem dificuldade, mas uma relação diferente com a dificuldade. Antes de encerrar o conteúdo principal desse vídeo, quero falar de uma coisa que acho fundamental e que muita gente subestima: o papel do perdão no processo de mudança. Não o perdão às outras pessoas, embora esse também seja importante. O perdão a si mesmo, a si mesma, porque muitas vezes a maior resistência à mudança não vem do medo de falhar de novo, vem do peso de todas as vezes que você já falhou, cada vez que você tentou e voltou, cada promessa que você não cumpriu a si mesmo, cada recomeço que durou pouco. Esse peso se acumula e cria uma crença muito específica: eu não sou o tipo de pessoa que muda. E enquanto você carrega esse peso, toda nova tentativa começa já contaminada por ele. Você começa com a memória de todas as vezes que não deu certo, sussurrando por baixo. Perdoar a si mesmo, a si mesma, não é fingir que as tentativas anteriores não existiram. É reconhecer que você estava fazendo o melhor que conseguia com o entendimento que tinha naquele momento, e que agora você tem um entendimento diferente. E com um entendimento diferente você pode fazer diferente, não com mais força, com mais consciência. E essa é a diferença que muda tudo. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu em alguma parte dessa conversa, eu quero te convidar para algo: o método Devagar Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional criado exatamente para quem está nesse lugar que descrevemos hoje, que quer mudar de verdade, que já tentou de muitas formas e que está pronta para entrar na raiz. Não é mais uma lista de hábitos para seguir. Não é mais uma motivação que dura uma semana. É um trabalho real, profundo, acolhedor, que vai te ajudar a entender o que está por baixo dos padrões que se repetem. O link está na descrição desse vídeo. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. E uma última coisa antes de terminar: se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se você sentiu que foi feito para você, compartilha ele com alguém que você sente que também precisa ouvir isso, porque às vezes a mensagem certa chega pela pessoa certa, e você pode ser esse canal para alguém que está num lugar difícil agora. E se inscreve no canal. Aqui toda semana tem conteúdo criado com o mesmo cuidado, a mesma profundidade, a mesma honestidade. Não é entretenimento, é desenvolvimento.
Não é motivação passageira, é entendimento que fica. Ativa o sininho, deixa o seu like se esse conteúdo teve valor para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.